Paz, amados, Deus nos deu mais um dia de vida para nós adorarmos ao Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão entrando, aqueles que vão entrar. Vamos junto meditar na palavra de Deus para nosso crescimento espiritual, nosso consolo, porque a palavra de Deus é a bússola que nos leva para o céu. E nesse dia nós vamos ler a palavra de Deus e meditar. Nós temos passado uns dias difíceis, não só aqui no Paraná, né, mas em todo o Brasil e o mundo. Nós estamos enfrentando essa pandemia tão cruel, nuvens negras, tempos difíceis, tempo que o povo está em aflição. O povo está em aflição. Tanta coisa que acontece que a gente fica assim sem nem entender. Essa semana de geada e de neve, de frio, eu li a respeito dos agricultores aí no interior do Paraná perderam seus animais do frio, quando eu nunca tinha ouvido. Eu moro aqui no Paraná mais de 50 anos, e eu nunca tinha ouvido falar que o frio matava animal, matasse algum animal, nenhum, nem dois, mas assim foi centenas. Teve agricultor, teve fazendeiro que perdeu 200, outro 50, outro 30. As coisas já estão difíceis e cada vez aparecem mais coisas difíceis. Então vamos nos santificar, vamos nos preparar, vamos nos estar pronto para nós encontrar com Jesus nos ares, ou se a morte nos tragar, né? Como o pastor Peter, né? O Senhor Jesus a levou com 72 anos, novo ainda, problema nos rins, deixou a igreja, né? A comunidade cristã, a família, todos os membros tristes, mas o Senhor é que levou, né? E o Senhor, não é só o Covid que é tanto alarde por causa do Covid, mas eu estava vendo uma pessoa nova, morreu de câncer, como aquele moço famoso lá nos Estados Unidos. O câncer, ele leva mesmo para a tumba, né? Aquele atleta, aquele ator, aliás. E assim nós estamos enfrentando o dia a dia, né? E Deus tem nos protegido, Deus tem nos poupado, Deus tem nos guardado, Deus tem mandado os seus anjos com espada para nos defender, que nós nem vimos as nossas defesas, né? E nem podemos ouvir o tinido das espadas, mas eles estão ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, e os anjos estão nos defendendo, diz a Bíblia Sagrada. Então, nessa noite nós vamos ler a palavra de Deus, vamos estudar, vamos meditar, vamos tirar lição para o nosso coração, vamos colocar a nossa vida no altar e posicionar diante de Deus, né? Que Deus abençoe todos que estão conectados, aqueles que vão entrando, Deus vai guardando, e vamos ouvindo e lendo e observando a palavra de Deus, meditando nela, que ela é o nosso refúgio. A palavra de Deus diz assim,
Gênesis 4. Gênesis 4, do 1 ao 9. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela disse: adquiri um varão com o auxílio de Deus. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, porém, sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deles. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que Caim e sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, soberanamente Caim, sobremaneiras, aliás, Caim descaiu o seu semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz às portas, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la. Diz Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Essa é a palavra de Deus para nosso coração nessa noite. Vamos orar. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e queremos, ó Pai, que Tu fala ao nosso coração. Se ela está registrada no livro sagrado, é porque nós precisamos, Senhor, nos basear nela, tirar lição para nós. E nessa noite, Senhor, nós queremos, Pai de amor, que Tu venha de encontro com os nossos corações. Entra nos lares nessa hora, cada irmão, cada irmã, cada adolescente, cada jovem. Quem estiver, Senhor, por certo, os Teus filhos estão com suas famílias, Senhor Jesus, sentado, para meditar na palavra de Deus. Quando ainda nós não podemos estar na Tua casa, reunidos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, esperando aquele aval Teu, aquele sim para nós nos reunirmos, ó Pai. Porque nós já temos as autoridades, a liberdade, mas nós queremos de Ti também, Senhor. Honra, Senhor Jesus, a nossa petição, a nossa fé. Queremos estar junto com os nossos irmãos. E agora, santifica, Senhor, a nossa vida e a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito seja conectado com o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui nós temos uma história no começo da Bíblia, capítulo 4. Os filhos de Adão e Eva, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. É Caim e Abel. Um era lavrador e outro era pastor de ovelha. Cada um tinha o seu trabalho, tinha as suas posses. E aqui a Bíblia diz que eles foram fazer uma oferta a Deus. Como hoje nós levar a nossa oferta na casa de Deus.
Lá não tinha casa de Deus ainda, mas eles iam lá no campo e faziam um altar e colocavam ali e queimavam. E aí foi feito. Abel fez o seu, né? Abel fez a sua oferta, que era da lavoura dele. Caim trouxe das ovelhas. A palavra de Deus diz que eles foram ofertar ao Senhor, mas o de Caim Deus não aceitou. Não aceitou, porque a fumaça tinha que subir. E a fumaça se espalhou. Ela não subiu. Aqui não está dizendo, mas a gente sabe que, lendo a Bíblia, a gente sabe o porquê. E a fumaça não subiu como a de Abel. Porque Abel levou o melhor para Deus. Abel escolheu aqui o melhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desses, e agradou o Senhor de Abel e a sua oferta. O Senhor se agradou de Abel, do coração de Abel, grato a Deus e oferecendo o melhor para Deus. E Caim não. Caim não foi sincero com Deus, não foi egoísta, né? Dá o mais ruim. Um senhor que é o pai do Silas, o primeiro jogador evangélico, o Silas, lá em Campinas. O pai dele, ele pegava a nota que ele ia ofertar na igreja, pegava o ferro e passava o ferro na nota, bem acertadinha, colocava no bolso e ia para a igreja, o pai do Silas. Isso é história verídica. Silas hoje é da diretoria da faculdade, da Universidade de Campinas, Universidade Evangélica. Ele não é mais jogador. Irmãos, o que quer dizer isso? Que quer dar o melhor para o Senhor. Não é uma nota suja, amassada. No coração dele tinha que ser bem arrumadinha, passadinha, para ofertar na hora do ofertório. Mas aqui Caim não fez assim. Ele não deu o melhor para Deus. Abel deu. E diz que a oferta de Caim não agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Ficou irado. E Deus vê todas as coisas, né? E Deus falava com eles, né? Como falava com... Ali já não era mais lá no Jardim do Éden, né? Não era mais no Jardim do Éden. Era fora que já estavam trabalhando. Então disse o Senhor: por que andas irado e por que desceu o teu semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedes mal, eis que o pecado jaz às portas, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la. Então Deus já sabia que o coração dele estava irado e que ele ia fazer mal para o irmão. Se procede bem, não é certo que serás aceito. Se ele tinha procedido bem, como Abel se portou, ele seria aceito.
mas ele não foi como Abel, né? E todavia, procedestes mal, o Senhor falando com ele. E eis que o pecado jaz às portas. Então Deus já sabia que estava aí o pecado rondando ele, né? O Senhor já conhecia a mente dele, né? E o seu desejo será contra ti. Ele ia ser punido. Mas a ti cumpre dominá-la. Então quando nós fizemos as coisas erradas e não agrada a Deus, o Espírito de Deus fica triste dentro de nós. Isso, eu e tu temos essa experiência. E aí o nosso coração fica amargurado, porque nós procedemos mal. E se nós continuar assim, aqui Deus estava falando para ele, o pecado está à porta. Eis que o pecado jaz à porta. Se o seu desejo será contra ti. Então, o pecado dele é contra ele. Mas a ti cumpre dominá-la. Então, nós, hoje, quando o pecado nos rodeia, nós temos o Espírito Santo para nos orientar, para nós não pecar, não manchar nossas vestes. Não entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E veja só como o pecado estava à porta e ele deu vazão à ira, ao pecado. Daí ele, no 8, diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, mal intencionado, né? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aqui ele fez um convite bem mau, né? Convite bem mau. Depois nós vamos ver outros textos na Bíblia também que tem convites assim de mal, pessoa má. Esse irmão o matou. Ele pegou, talvez ele não fez para matar. Ele estava com raiva do irmão, porque ele não tinha visto ninguém matar ninguém. Foi o primeiro assassinato na Terra. Foi a primeira morte que houve, um matando o outro. Talvez ele pegou uma pedra, um bastão, alguma coisa, e deu uma paulada, deu uma pedrada. E que não está dizendo como é que ele matou, né? Mas ele matou o irmão. De raiva, de inveja. Porque ele foi abençoado por Deus e ele não foi. Não foi aceito, não foi agradável aos olhos do Senhor. Invejoso. Aí o 9 diz assim, diz o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, por acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele ainda querendo mentir para Deus. Onde é que está o irmão? Ele sabia que o irmão ele tinha matado, o meu irmão estava lá jogado, ou ele enterrou, que a Bíblia não diz o que ele fez. Mas só que Deus já veio de encontro com ele, para punir ele. Irmãos, quando nós fizemos as nossas coisas erradas, nós temos o perdão, mas nós temos uma punição. Porque aqui no decorrer do texto, aqui tu podes leia aqui a história, né? O que aconteceu com ele? Deus expulsou dali. Ele foi para outra terra, foi para outro lugar. A palavra de Deus diz que ele foi mandado embora dali. Não ficou mais ali com os pais. Ele foi jogado para outro lado, para outro lugar. E por causa da inveja. Por que ele é melhor do que eu? Por que o dele Deus aceitou? Por que o meu não? Não podia se vingar de Deus, ele se vingou no irmão. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado
se o outro está bem sucedido, se o outro está sendo abençoado, saiu do emprego, tem um melhor. Saiu do emprego, não arrumou outro emprego, mas Deus abençoa de outra maneira, como abençoou meu filho. Nas horas de crise, nas horas de falência, nas horas de derrota, de fechar loja, de abrir loja, de falência de loja, né? Deus abençoa quem não tem egoísmo no coração, quem não tem inveja no coração. Meu filho foi abençoado essa semana. Como ele nem sonhava que poderia ser tão rápido. Porque ele foi despedido da empresa que ele era funcionário. Mas Deus colocou ele no alto retiro. Colocou ele no alto retiro. Em vez de ele ser derrotado, ele está sendo vitorioso. Mas por quê? Porque não tenho inveja no coração. Eu ensinei os meus filhos. Eu ensinei os meus 2 filhos, sozinha. Não tinha o pai para me ajudar a orientar. Mas um dia um pastor renomado chegou para mim e conheceu meus filhos e trabalhou com meus filhos e disse: Sedônia, tu soubesse conduzir muito bem os teus filhos, porque ele trabalhou com os 2. Tu soubesse conduzir bem os teus filhos. Então, irmãos, conduza bem a tua casa. Conduza dentro da palavra de Deus. Ensina, dá o melhor para Deus. Ensina que tu tens que dar o melhor para o teu Deus. Que tu vai ver o progresso dos teus filhos. Eu estava falando para minha neta, né, o meu avô, que é o tataravô dela, ela é da 4ª geração, né? Da 4ª geração, da minha neta. Eu disse, o teu taravô falava assim, do Evangelho. Onde ele estava falando da palavra de Deus. Irmãos, aqui foi um desastre na casa de Adão e Eva. Os 2 primeiros homens que palmilharam a face da terra por causa da inveja. O Senhor disse, se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz às portas. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-la. Então ali Deus já via, né, o diabo, Satanás, Lucifer rondando ele. E o Senhor vê o inimigo rondando as nossas vidas. Se nós estivermos em santidade, o Senhor Jesus nos dá livramento. Como eu preguei domingo passado, né? Não sei se alguém lembra da mensagem de domingo passado. Final feliz, né? Acontecem as coisas ruins, mas no final nós somos felizes. Daniel foi para a cova, mas não foi destruído. Quem acusou Daniel, quem tinha inveja, que a Bíblia é explícita ali, ela é inveja, ele foi derrotado. Toda a família foram derrotada. A Bíblia diz que eles, pelos ares, eles pegavam as pessoas, já iam destruindo e quebrando os ossos. Então, irmãos, está vendo o que acontece com o invejoso? Eles queriam o mal de Daniel, queriam o mal de José. Então, queridos, nós vamos cuidar da nossa vida. Eu estou pregando hoje santidade. Nós temos que ser santo, irrepreensível. Aqui,
Ele disse, sou eu o tutor do meu irmão? Ele ainda afrontou a Deus. E Deus pegou e mandou ele embora. Mandou ele para outro lugar. Nós vamos agora ler em Neemias 4. Neemias 4, de 1 a 11. Neemias 4. Uma história aqui também de luta, de perseguição, de adversidade dos inimigos. Os adversários de Neemias. Um moço honrado, um moço com o coração ligado em Deus, um moço que se propôs a fazer a obra de Deus. Mas vamos ler aqui e vamos ver alguma coisa. Não vamos ver tudo, mas alguma coisa nós vamos ver o que aconteceu aqui. Depois vocês lêem. Leia o versículo 4 todo, leia o 5, vai lendo até que ele conclui lá. O 4, versículo 1, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira. Nós vimos que lá o outro também se irou, né? Caim também se irou. Ardeu em ira. E se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra em um só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que já foram queimadas? Como estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edificaram, vindo uma raposa, derribará o muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazes que sejam despojados numa terra cativeiro. Numa terra cativos. Não lhe encubras a iniquidade e não risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificaram o muro, e todo o muro se fechou até a metade e a sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, o árabe e o amonita, e os assodotitas, de que separaram os muros, que se repararam os muros de Jerusalém e iam avante, e que se começava a fechar as brechas, e ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém, e suscitaram uma confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, com a proteção podemos guardar contra eles, e de dia e de noite. Então disse Judá: já desfalecem as forças dos carregadores e e pusemos guarda de dia e de noite, mas tinha canseira, né?
Então disse Judá: as nossas forças e dos carregadores o esgotaram. São muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disse, porém, os nossos inimigos: nada sabem disso, senão verão até que entramos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Até o 11, irmãos. Aqui nós lemos um trecho aqui que eles começaram a reconstruir o muro de uma cidade. Nós bem sabemos a história de Neemias, né? Leia aqui do começo. Toda a Bíblia nova que eu pego, eu pego e começo a ler e a grifar tudo, porque eu sou empolgada nesse livro de Neemias, desse rapaz novo, um copeiro do rei, né? Pediu para o rei se ele podia ir lá, ele jejuou e orou, consultar os muros, e em 52 dias ele consertou esses muros, com toda a perturbação, né? Toda a perturbação à volta deles. E daí eles queriam vir ali, né? Mas ouvindo Sambalat e Tobias, o árabes e o amonita e as doditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Como proteção podemos guardar contra eles, de dia e de noite. Irmãos, a fúria é tão grande que eles queriam entrar lá e fazer confusão. Mas o que acontece? O 9 diz que oramos ao nosso Deus. Oramos ao nosso Deus. Como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, queridos, nós oramos, mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa, muitas vezes, quando nós vimos o ataque do inimigo. Muitas vezes nós temos que ficar calado, vigiando. Outras vezes nós temos que pedir socorro, né? Quando tu tens uma conta no banco e que tu vai ser processado, quando tu vai ter muitos juros em cima, tu vai lá falar com o gerente de banco, aquele que gerencia a tua conta, né? Eu estava falando com o pastor essa semana e ele falou que ele tinha uma conta de 10 mil reais no banco, e o banco cobrando ele, e o banco cobrando. E Deus fez uma coisa tão grande que de 10 mil passou para 700 reais, quando daí ele pôde pagar. Então nós temos que fazer alguma coisa, né? E eles vinham para atacar. O 11 diz: disseram, porém, os inimigos: nada sabe disso, nem verão até que entramos no meio deles e os mataremos. Assim faremos cessar a obra. Irmãos, que fúria! Eles estavam fazendo uma coisa boa, bonita, reconstruindo os muros que tinham sido quebrado, queimado a fogo. Eles até acusaram: o que eles vão fazer com aqueles montes de pedra que foi queimada? Porque naquela época os tijolos que eles usavam, ele batia fogo e queimava. Hoje ainda não, né? Hoje os tijolos ainda pode aproveitar. E daí virava cinza, virava terra, virava areia.
E eles disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão até que entramos no meio deles e os mataremos. Assim faremos cessar a obra. Queriam matar. Aquela fúria de inveja que eles não estavam fazendo. Era Neemias e o povo que estava ali fazendo. E eles, com fúria, queriam matar Neemias. Queria destruir a vida não só de Neemias, mas dos outros também. E daí aqui os 6, veja que eles não cessavam. O 6, o versículo 1. Ouvindo Sanbalat e Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que tínhamos edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até 7 tempo não tinha posto, naquela hora ainda não tinha posto as portas, os portais, né? Mas eles tinham guarda ali. Sanbalat e Gesem mandaram dizer, eles já não podiam mais entrar, mas mandaram dizer, venham encontrar-nos na aldeia do vale de Anô, porém intentavam fazer mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessará a obra enquanto eu deixar e for ter convosco. Então aqui, irmãos, nós não podemos dar ouvido e ir lá bater de frente com quem está nos perseguindo. Não adianta. Senão atrasa o que nós estamos fazendo. Não deixa de orar para ficar com a tua cabeça ocupada naquilo que está acontecendo. Dentro do teu lar, com o teu filho, com o teu marido, no teu emprego. Não deixa, porque senão a obra não é completa. Continua orando. Continua fazendo aquilo que tu estava fazendo, né? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez um moço, Natal trazia na mão uma carta aberta. O teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tudo que os judeus intentais resolver-vos, por isso reedificaram o muro. Segundo se diz que querem ser rei deles e possuir, pusestes profeta para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essa palavra, e vem, pois, agora, e consultamos juntamente. Mandei dizer-lhe, tudo o que dizes, estas coisas, sucedeu tudo, teu coração, e que inventastes. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largará a obra, e então não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as nossas mãos. Aqui, irmãos, eles 5 vezes, nós lemos, está registrado, é porque foi, tentar tirar Neemias do foco. Irmãos, se tu vence uma vez, vence a segunda, vence a terceira, a quarta e a quinta. Tu vai vencer. Se tu ter contato com Deus, estar ligado com Deus, a tua perseguição, ela sai isso no trabalho. Eu tenho orado com os meus filhos, a minha nora, que as perseguição, porque tem uma posição alta,
lá de baixo começa a querer, a incomodar, a querer o lugar da pessoa. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não a efetuará. Agora, pois, o nosso Deus fortalece as nossas mãos. Tendo eu ido à casa de Samaias, filho de Delaías, filho de Metebel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos a porta do templo, porque virão matar-te. Aliás, à noite virão matar-te. Daí, vocês podem prosseguir aqui, lendo, vão lendo. Vão lendo tudo o que aconteceu com ele. E ele disse, eu não vou. Porém, eu disse, homem como eu, fugiria? A quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Ele queria que ele saísse do lugar e fosse para o templo. Lá eles iam matar ele. Que tanta maldade, irmãos. E hoje ainda tem. Hoje ainda tem. Hoje ainda tem. Pessoas que querem ver a tua derrota. Tu não pode desanimar. Tu não pode ouvir o que eles estão te falando. Tu não pode ouvir. Ó, 5 vezes ele mandou. Ainda não desistiu. Aqui mandou mais uma vez. Então faz o seguinte, leva ele lá na igreja, lá dentro da igreja. E lá eu vou matar ele. E ele disse, eu não vou fugir. Porém eu disse, homem como eu fugiria? Da onde ele estava, ele tinha que fugir porque eles queriam matá-lo. Queridos, não é só a morte física, a morte espiritual. Se tu começa a acarretar coisas ruins dentro do teu coração, tu perde o ânimo de ir para a igreja. Tu perde a vontade de ir para a casa de Deus. Tu não tem prazer nas coisas de Deus. Tu tens prazer em vingança. Tu perde daí. Tu fica igual àquela pessoa que estava te perseguindo. E aqui Sanbalat e Tobias, eles foram então envergonhados, porque toda a história, Neemias foi vencedor. Amém, queridos? Inveja, porque eles não fizeram e Neemias estava fazendo. Que coisa mais triste, irmão. A pessoa invejosa. Eu tenho trabalhado com pessoas invejosas. E aqui nós lemos lá no Velho Testamento, né? Mas será que no Novo Testamento fala de alguma coisa de inveja? O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:26, ele fala, não vos deixei possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Está aqui, irmãos. É a obra da carne e a obra do Espírito. O apóstolo Paulo aconselhando os Gálatas. A igreja de Gálatas estava lá em confusão e com inveja do um do outro e dizendo, eu sou mais do que tu. Aí ele diz, não deixais possuir de vanglória, se gloriando, provocando uns aos outros. Então é uma coisa triste. Coisa muito triste isso. E a gente sabe que existe. Mas se tu sabe, alguém que está assim, ora por ele. E se tu tens isso no teu coração, isso só tu e Deus sabe. Porque Deus sabe tudo lá, Ele já cuidou lá dos 2 primeiros. E a palavra de Deus diz que Deus não dorme e não cochila. Deus é onisciente, onipresente e onipotente.
onisciente, conhece todas as coisas. E onipresente porque ele está em todos os lugares ao mesmo momento. E onipotente porque ele pode todas as coisas. Então, queridos, nessa noite, nós vimos que não adianta ter inveja de ti, de mim, porque, irmãos, é o mal deles, de quem tem inveja. Aqui nós acabamos de ler, é o mal. O que aconteceu com Caim? Foi expulso dali onde ele estava. Aí a Bíblia diz que ele formou outra cidade. E o que aconteceu com aquele povo que estava perseguindo Neemias? Vamos lá no meio deles fazer confusão. Vamos lá, vamos matar eles. Já que estava quase terminando, já estava faltando só as portas. Não conseguimos parar eles, mas vamos matar então. Irmãos, que coisa terrível é a fúria da inveja. A inveja é pior do que a feitiçaria. Os feiticeiros. Uma pessoa que eu ganhei para Jesus, que deixou a feitiçaria, a bruxaria, disse que ela foi reclamar que tinha inveja, ela disse, eu não posso fazer nada. A feitiçaria eu desmancho, mas a inveja eu não posso. Olha só, irmãos. Olha só a terrível coisa que é a inveja. A inveja que levou Jesus para a cruz. Não podiam fazer o que Jesus estava fazendo. Curando os cegos, os aleijados, curando os leprosos, ressuscitando mortos, libertando dos demônios o gadareno, que vivia lá nas sepulturas se arranhando com pedaços de pedra. Não tinha corrente que segurasse ele nas cadeias, no cárcere. Jesus libertou. Amém, meus queridos? O Senhor Jesus pode todas as coisas. Se Jesus venceu a inveja, esses homens que nós acabamos de ler venceu a inveja. O apóstolo Paulo disse que não era para ser vanglorioso, se vangloriar, provocar o irmão, né? Eu posso melhor do que tu. Tu comprou isso, mas eu vou comprar melhor. Que Deus tenha compaixão de nós, que nós nos santificamos. Né? Nos santificamos. Essa mensagem é de santificação. Amém, meus queridos? Então, olha para dentro de ti nessa noite e ajuda aqueles que tu vê que precisam. Eu já ajudei muitas pessoas a se libertarem. A Tati pede oração aqui pela Cláudia, que foi diagnosticada com câncer de mama. E a Tati pediu pela... Como é que é? Mohamed. Hã? Mohamed. Mohamed. É o Abbas. Ah, Mohamed é um senhor lá no Paraguai. Ele mora em Foz. Que está com É o filho dele que está passando por uma cirurgia, não está passando bem. Ah, é o filho dele, mas aqui não está como filho, que está como se fosse ele, mas que Deus possa estar abençoando. O Itamar pediu oração pela saúde dele e pela Letícia. A Paula pediu oração por ela e pelo irmão, pois estão sofrendo perseguição no trabalho. Mas Paula é lá em São Paulo. Paula, confia que o Senhor vai dar graça. Leia isso e dá para o teu irmão ler. Neemias teve vitória. Dá esse texto para ele ler, né? E mostra para ele que a inveja não tem poder.
Amém, Paula? Deus te abençoe. Deus vai resolver esses problemas, Tati. E vamos orar também pela funcionária do Sense, que está fazendo quimioterapia, né? E pelo pastor Peter, não vamos orar, é claro, né? Ele está no céu. Ele passou da morte para a vida. Isso que nós vivemos aqui, com tanta alegria, né? Com tanta alegria, fazendo tantos planos e dando certo, né? Tanta mudança na nossa vida para o bem, e tanta coisa boa acontecendo, mas a Bíblia diz que é a morte, que a vida é lá, passou da morte para a vida. Que coisa gostosa é morar com Jesus, mas enquanto estamos aqui, né? O pastor Peter trabalhou muito. Eu vi alguns pastores, o pastor Subirá, ele consagrou o pastor Subirá como pastor, e um que eu batizei quando ele tinha 5 aninhos, o Isaac, lá em Campinas, falando do pastor Subirá, um homem de Deus que deixou o seu legado, né? Então vamos estar orando e que Deus te dê uma boa semana. Se tem lutas, vai passar. Vai passar. Se tu permanecer, como permaneceu Neemias com a sua equipe, orientando, né? Se tu permanecer, tu vai vencer. Orienta a tua família. Cuida da tua família. Em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Quando nós somos fiéis com o Senhor. Deus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, nessa noite, nessa live, Senhor, e pedindo a Ti, ó Pai, que honra a nossa oração, Senhor, honra a nossa fé. A Tua palavra, Senhor Jesus, nos fortalece, Senhor. Nós acabamos de ler que Neemias construiu os muros, ele lutou, Senhor. O rei deu tudo quanto ele precisava, porque ele era fiel com o rei. Isso significa, Deus dá tudo quanto nós precisamos, porque nós somos fiéis com o Senhor. O rei ali em Neemias significa o nosso Deus. No texto que fala, Deus abençoa, Senhor Jesus, a Cláudia, que foi diagnosticada com câncer. Faz, Senhor, o que Tu fez esses dias agora, Senhor, de pandemia, na vida, Senhor, da irmã, Senhor Jesus, da Mônica. Ó Deus, faz, Senhor, obra miraculosas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, esse Senhor Marmed, também, Senhor, visita a família dele. Visita, Senhor, essa complicação na cirurgia. O Senhor é o médico dos médicos. Honra, Senhor, a nossa oração. Soma, Senhor. Se eles estão pedindo oração, Senhor, é porque, Senhor, eles confiam em Ti e confiam que nós vamos interceder. Senhor, o Itamar precisa, Senhor, de saúde. Ele tem, Senhor, 4 filhos. A Letícia doente, Senhor. Precisa de cirurgia, Senhor. Olha, Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Ah, Senhor, acode, Senhor Jesus, o lar do Itamar, da Letícia, por favor, Senhor. E aquela moça que está ali dentro de casa, Senhor Jesus, que é irmã dos filhos do Itamar, ela vai dar luz para esses dias. Se Tu, Senhor Jesus, o médico na hora do parto, por favor, Deus. Nós temos orado tanto por essa moça, nós queremos ver ela se preparando para ir morar no céu. Senhor, e a Paula, Senhor, o irmão dela, Pai, afasta as perseguição. Afasta as perseguição, Senhor, por favor. Nós te pedimos agora, porque o Senhor afastou, o Senhor, lá para Neemias, Senhor, afastou, mandou para longe, ó Pai. E eles trabalharam, ó Pai, e edificaram os muros, ó Pai. Não tem quem nos derrota com o nosso Deus. E nós oramos ao nosso Deus, disse Neemias. E assim, Senhor Jesus, abençoa também, Paizinho querido, ó Deus,
a vida, Senhor Jesus, do Paulo, Alexandre, o pastor. Recupera ele, Senhor. Eu sei que é lentamente que vai, mas, Senhor, dá força, dá graça, porque ele é um moço ativo na tua obra. Mas dá, Senhor Jesus, Paizinho querido, a tua bênção. E os familiares, Pai, do pastor Peter, Pai. Ó Deus, a igreja, os membros, sejam consolados pelo Senhor. Porque nós temos aqui uma passagem na terra e tem um dia marcado por Ti. A palavra de Deus diz que todos os dias foram escritos e determinados quando nenhum dele ainda havia. Ó Deus, quando eu estava cancerosa, eu pensava que era minha hora. Mas Tu falasse que tinha um dia determinado. E agora, Deus, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a Tua igreja, Pai. Ó Deus, nós estamos ansiosos para nos reunirmos. E assim, Senhor, queremos, Senhor Jesus, glorificar. Quando não estamos lá no templo, mas estamos aqui, Senhor. Também, Senhor, fizemos dela a casa de oração. Em nome de Jesus. Abençoa meus filhos, ó Pai. Abençoa ricamente a Adriana, que fez aniversário essa semana. Dá saúde a minha filha, Pai. Dá saúde, livra ela daquele feixe de remédio que ela toma. Dá saúde para a Adriana, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa a Maria, a Aimee. Abençoa a Raquel, o Antônio César, Pai. Abençoa rica e poderosamente a Rebeca, Senhor, o seu marido. E assim, Senhor Jesus, abençoa dia 13, Senhor Jesus, quando vai fazer a festa de religiosa, Pai, porque no civil eu já fiz. E assim nós queremos a Tua companhia ali, Pai. Ali a alegria do Teu Santo Espírito nessa festa, porque o Teu primeiro milagre foi num casamento. Tu te agrada, Senhor, dos casamentos, ó Pai. É Tu que constituiu na face da terra. E assim nós glorificamos, ó Pai. Abençoa a Tati, o Zara, que as crianças, Senhor, cobre eles com Teu sangue, a família pastoral, o Márcio, a Alessia, as crianças, que é a família pastoral. Nós apresentamos a Ti, Senhor. Honra a nossa oração, a nossa fé, em nome de Jesus. E dá-lhes uma semana de vitória. Pai, visita os hospitais, os leitos, ó Pai, onde aí, Senhor, muitas pessoas, não só do Covid, Pai, mas o Covid está assolando, os médicos, ó Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor Jesus, ó Deus, as enfermeiras, os que fazem limpeza. Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa nação, a roda do mundo nós colocamos diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, soma a nossa pequena e singela oração, diante de milhares que está aí, Senhor, nessa salva de ouro, em nome de Jesus Cristo. Cuida dos nossos governantes, Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós apresentamos todos na Tua presença, em nome de Jesus. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz na tua vida e na vida dos teus amados. E que a doce comunhão do nosso amado e Consolador, o Divino Espírito Santo, esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, uma semana de vitória, de saúde. Se vir as dificuldades, diz assim, olha que dificuldade, o grande Deus que eu sirvo. Não diz, ai que luta grande, não. A luta é pequena porque grande é o nosso Deus. Deus te abençoe ricamente.